Olá, graça e paz. Chegamos então agora na faceta de número 5, com relação à perspectiva metódica dos irmãos puritanos, dentro daquilo que nós temos proposto em apresentar aos amigos, aos irmãos, com relação a essa teologia prática, essa doutrina para a vida, né? Algo que perpassa aí os manuais, os livros, as academias e coloca para nós um melhor entendimento em relação a essa vida de Deus na prática, mas de uma maneira organizada, de uma maneira racional e espiritual acima de tudo, com uma leitura bem consistente com a vida daqueles crentes que foram para nós um marco, né, na vida moderna da igreja e que geraram tantos homens e mulheres de Deus que fizeram e fazem diferença na nossa vida até hoje. Então eu queria pensar com você acerca dessa questão, da faceta número 5, dessa perspectiva metódica, do que isso se trata, de quão importante isso é para nós, quão relevante isso é nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então a piedade puritana, com a sua paixão por um modo de vida peculiar e disciplinado, representa algo parecido com o ideal monástico, de uma vida regrada, mas fora do mosteiro e imersa na vida da sociedade. Como descrição de santidade, a palavra metódico é uma palavra por si só puritana. Os puritanos então criam que o método de lograr que tudo estivesse certo e organizado da maneira certa era vital para o êxito em qualquer empreitada. Com certeza, isso se aplicava também à vida cristã. Então eles tinham bem definido para eles, na mente deles, que era necessário que para o dia a dia do ser humano, né, e, acima de tudo, do servo de Deus, a sua vida precisava ser uma vida organizada, a sua vida precisava ser uma vida planejada, a sua vida precisava ser uma vida pensada no dia a dia para que cada coisa fosse se ajustando no seu lugar e que esses crentes não pudessem perder tempo, acima de tudo, e também perder o foco da sua vida, das coisas práticas do dia a dia, dos seus afazeres que tinham por suas responsabilidades no dia a dia. Então, eu queria também refletir com você agora num texto que coaduna com essa realidade, com essa necessidade de organizar o tempo e pensar bem naquela forma como administramos o nosso tempo. Então, o texto clássico para nós aqui em relação a isso seria o texto do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, somente os versículos 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Somente esses dois versículos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não andando como necios, loucos, pessoas que estão aí perdidas, mas como pessoas sábias, que sabem muito bem administrar o seu tempo. Então era dessa maneira que os crentes puritanos, os irmãos puritanos, buscavam organizar o seu dia, organizar a sua vida. Então essa palavra ser metódico, né, dentro da questão da descrição de santidade, ela é por si só uma palavra puritana, vem dessa ideia. Então também é naturalmente um equívoco descrever os puritanos como se fossem monges reformados. Não é essa a ideia. Por quê? Qual a diferença dessa maneira metódica de viver dos puritanos, de organizar a sua vida, né, de buscarem por santidade, e a maneira como os monges fazem, né, seja dentro das outras religiões, ou seja dentro de algumas religiões cristãs também? Eles se isolam dentro dos seus mosteiros, eles passam um tempo ali recluso, eles não se relacionam com a sociedade, eles não se casam, eles não têm filhos, na maioria deles. Para quê? Para que possam ficar totalmente despreocupados com os afazeres, ou seja, com as possíveis mazelas desse dia a dia, né, para se dedicarem completamente às suas vidas espirituais. Esse seria o desejo de qualquer pessoa que se relacione com a fé, né, principalmente com a fé cristã. Mas não é isso que Deus nos chama a vivenciar, não é essa a realidade da vida cristã, né? Assim seria muito fácil tentar viver uma vida cristã longe de problemas, se afastando o máximo de qualquer coisa que possa te trazer
qualquer dificuldade, qualquer embaraço nessa vida. Pelo contrário, nós temos que viver com esse desafio, né, de sermos pais, de sermos empregados, de sermos servos de Deus, mas expostos, né, todos expostos às mesmas mazelas que a sociedade. Caso contrário, o nosso discurso cristão, a nossa palavra, a nossa esperança em Cristo, ela se torna nula, se torna vazia, porque a gente está falando de uma realidade sem vivenciar a prática diária, natural da vida humana. E esse é o nosso desafio como cristão, viver nesse mundo, participar da vida em sociedade, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, sermos empregados, sermos patrões, sermos gerentes, sermos diretores, CEOs de empresa, mas com a nossa convicção cristã de fé sendo colocada em prática em cada decisão, em cada ação que tomamos no nosso dia a dia, dentro de casa, sendo pai, sendo filho, sendo esposa, marido, mas acima de tudo, que a espiritualidade de Deus ela seja o alvo da nossa vida cada dia mais e mais. Então, por isso é um equívoco muito grande querer comparar ou chamar esses cristãos puritanos dos séculos XV, XVI, XVII aí, como se fossem monges reformados. Essa não é a ideia. Os monges tinham sim uma vida reclusa, sem se envolver com a sociedade. Então, a vida cristã dos puritanos, apesar de terem toda a sua busca por uma separação, serem metódicos na sua forma de viver cristã, não podem ser comparados a simples monges. No entanto, né, a maneira como eles buscavam viver, essa abordagem da estrutura da vida cristã pessoal com uma ênfase em disciplinas, métodos, planejamentos e um uso sábio do seu tempo, assim como nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, parece mesmo com um ideal monástico, né, daqueles que se separam ali, mas eles botavam isso em prática na vida do dia a dia. Também é algo metódico quanto aos puritanos e a sua paixão pela santidade. Eles almejavam a santidade. Não quer dizer, né, quando nós paramos para refletir sobre uma teologia reformada, uma teologia puritana, não quer dizer que eles faziam tudo certo, que tudo que eles fizeram deu certo, todos os métodos, todas as expectativas que eles tinham em relação à vida cristã deu certo, mas não. A nossa ideia aqui, o nosso pensamento é que eles tinham um método, tinham objetivos a serem alcançados e isso era muito bem estabelecido, muito bem exposto. Por isso que nós entendemos que isso é saudável para nós hoje, é relevante para a nossa vida cristã e vida prática. Tentarmos colocar isso como vida prática, né, como ideais a serem alcançados, né, nos ajuda a remir o tempo, a organizar o nosso dia a dia, a termos alvos, objetivos a serem alcançados. Alguns puritanos, né, como Lewis Bailey, que é apresentado aqui nessa teologia para nós, ele escreveu um livro que se chamava A Prática da Piedade, uma orientação para a caminhada do cristão para que ele agrade a Deus. Então, isso aqui foi taxado como um ideal monástico, porque ele queria, no escrito desse livro, ele apresentava que o cristão tinha que ter a sua vida organizada para todos os momentos do dia, né? Desde o seu levantar da cama, quando ele se vestisse, quando ele tomasse o seu de jejum, ou seja, o seu café da manhã, e assim por diante, ao longo do dia, que ele fosse traçando, né, momentos de espiritualidade com o seu dia a dia, com o seu tempo ali. Alguma coisa de errado nisso? Não. O difícil é colocar isso em prática, né? Por isso que nós precisamos olhar para esses homens, para essas mulheres, para essas pessoas que colocaram esses ideais para nós e entender que na nossa sociedade, no nosso dia a dia hoje, nos falta muito disso, né? Nós, quando ouvimos falar em disciplina, né, o homem natural hoje que habita em nós, né, principalmente no nosso tempo, quando falamos em disciplina, a gente traz logo à memória uma ideia militar, né, porque isso ainda ocupa esses locais, né, escolas militares, academias militares, ainda se fala em disciplina. Quando se tenta colocar qualquer tipo de disciplina hoje dentro de uma escola normal, né, dentro de uma faculdade, até mesmo dentro de um seminário teológico,
é algo que as pessoas têm uma repulsa por si só, porque não querem ter uma vida regrada, uma vida organizada, né? Uma vida onde cada coisa tem o seu tempo. Então é muito importante refletirmos sobre isso, né? É relevante para nós hoje, na nossa época, que é uma época que nós chamamos de uma época anticonvencional, né? Onde cada um quer fazer as coisas do seu próprio jeito, né? Ela não quer entrar dentro de uma regra, ela odeia a disciplina, né? A nossa geração é uma geração que nós temos muito dificuldade com essa palavra disciplina. Para a maioria de nós, esse aspecto metódico do viver puritano parece exagerado, né? Talvez as pessoas vejam vídeos como esse, né, das facetas que nós estamos apresentando aqui, sejam, não quero nada disso para mim, isso não serve, né? Isso não faz sentido nos dias atuais que nós vivemos, porque é algo muito exagerado, é algo que eu não consigo alcançar. Talvez fosse para alguns casos, né? Nós temos relatos de que alguns puritanos realmente extrapolaram com relação desse desejo de serem metódicos, de colocarem essas regras, mas isso vai acontecer em qualquer meio da sociedade, qualquer coisa que se leve, né, ao extremo, nós vamos ter pessoas extremadas em todas as esferas da sociedade, mas não quer dizer que o pensamento, que o ideal, né, que a metodologia esteja equivocada. Então, antes de condenar os puritanos por essa vida metódica, nós precisamos considerar que o modo de vida deles, com esse costume de incorporar disciplinas espirituais, é algo que nós precisamos aprender com urgência. Nós estamos falando aqui de disciplinas espirituais. Estamos falando aqui do básico, né, do beabá cristão, né, principalmente para aqueles que já são cristãos. A leitura da palavra de Deus, né, uma devocional diária, né, um tempo de oração, né, a busca por Deus, por ouvir a voz de Deus. Nós falamos aqui sobre a questão da perspectiva combativa que o cristão precisa ter, né? Como o cristão vai combater sem conhecer as armas que possui, as armas espirituais? Por isso é necessário termos essas disciplinas espirituais, nos organizarmos o nosso dia, um tempo de leitura da palavra, um tempo dedicado a uma leitura de uma boa literatura cristã. Não conhece? Procure o seu pastor, seu líder de célula, seu líder de grupo familiar, seja lá como for que a sua igreja se organize, peça por orientação. Se quiser também, depois curte esse vídeo, coloca no seu comentário lá, preciso, né, de uma orientação, uma Bíblia com comentários, né, uma Bíblia de estudo para que você vá se aprofundando cada dia mais e mais. Tem dúvida num texto, num trecho, numa passagem, possa buscar ali aquele comentário, ou então fazer anotações, né? A gente vai falar sobre isso, né? A maneira como eles buscavam viver, fazia parte dessa mentalidade, dessa perspectiva metódica dos puritanos, tomar nota das coisas, né? Do dia a dia deles, para que eles fossem, né? A gente falou isso lá também na perspectiva combativa também, de que eles tomavam nota também para poder ir vendo as coisas que precisavam ser eliminadas e as coisas que precisavam ser alcançadas, terem objetivos a serem alcançados, né? Ter um bom devocional para fazer uma leitura anual, né? Textos, passagens bíblicas que possam te inspirar, né? Eu queria aqui te dar uma sugestão de um devocional que eu estou fazendo esse ano, o devocional de Jonathan Edwards, né? Que também foi um homem que viveu nessa época, né? Podemos relacioná-lo com o movimento dos puritanos também, né? Um pastor congregacional americano, né? Que também inspira vidas de muitas pessoas até hoje, o homem que pregou o sermão, talvez o mais famoso até hoje relatado, pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Então tem muitas dicas para a vida aqui também, muitos textos bem explicados aqui por homens como Jonathan Edwards, e como ele existem vários outros, mas o fato é que nós precisamos ter disciplina, precisamos organizar a nossa vida diária, nossa vida cristã, né, nossos objetivos, e isso vai desembocar numa vida mais organizada também no seu trabalho, chegar no seu trabalho, ter objetivos, ir lá consultar seu chefe, seu supervisor, seu encarregado, traçar ali metas e objetivos, você com um cargo de supervisão, de gerência, também saber estabelecer ali
aquilo que precisa ser traçado para aqueles que são seus subordinados, e assim a vida vai caminhando, porque quando nós não temos objetivos, quando nós não temos metas, nós temos dificuldade também de estabelecer essas metas, pastores também, né? Seu dia a dia, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser observado nas suas igrejas, aquilo que está faltando, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, né? Na igreja e em si mesmo também, coisas que precisamos ler, coisas que precisamos aprender. É importante, então, olharmos, observarmos a vida desses irmãos puritanos aqui e tentarmos colocar com urgência na nossa vida uma perspectiva, um pensamento mais metódico com relação ao planejamento, ao uso sábio do nosso tempo, assim como Paulo escreve aos Efésios. Então, ele dá um exemplo aqui, o autor dessa teologia, do que ele ouviu de um professor de um seminário reformado, um seminário conservador, escrevendo para os seus alunos. Esse professor dizia o seguinte, que não era importante, né, não era relevante para os alunos desse seminário específico, na visão deste professor, que eles observassem essas disciplinas espirituais. Não era importante para eles que eles tivessem uma vida prática de oração, que eles fizessem uso de um bom devocional cristão, de que eles fizessem a leitura da palavra diária. Isso aí ele entendia como professor de um seminário que não era relevante. A única coisa importante na visão desse professor para esses alunos é que era adorar a Deus, né, na sua casa, ou seja, na igreja, no primeiro dia da semana, ou seja, ir na igreja domingo, cumprir aquele ritual ali de domingo, e isso já bastava. Então ele passou a garantir aos alunos dele que não deviam se sentir culpados por deixar de orar ou ler a Bíblia, ou de não praticar outras disciplinas espirituais. Acertadamente, os puritanos veriam esse ensino como desastroso para o crente e para a igreja, né? E a gente menciona aqui disciplinas espirituais, as duas mais básicas, né? A leitura da palavra e a questão da oração. Não chegamos nem na questão do jejum, né? Que também faz parte de uma disciplina espiritual também para a nossa vida. Mas é importante tomarmos nota. Quando alguém chegar para você, irmão, e disser assim, irmão, estou precisando de uma oração por esse e esse motivo, toma nota disso. Toma nota disso e se compromete de fato a orar por alguém. E quanto mais você estiver comprometido com isso, estiver participando dessa vida de oração, Deus vai te dar força, vai te dar vigor. E quando você for ver, você já está com uma agenda de oração enorme. E isso é prazeroso. E isso é algo que nos ensina a orar, né? A gente tem falado isso na igreja já por alguns anos, né? Que nós aprendemos a orar à medida que nós passamos a orar, né? Então, orar por alguém é algo muito importante. Então, traça isso como objetivo, toma nota das coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, nos seus afazeres dentro de casa. Eu preciso lavar a janela, eu preciso lavar o quintal, eu preciso passear com os cachorros, eu preciso lavar a louça, eu preciso fazer compra. Tudo precisa ser bem organizado para que nós aprendamos a remir o tempo. Esse meu tempo vai ser o tempo de oração, né? Não deixa para ler a Bíblia, né? Ou fazer o seu período de oração, a não ser que seja praticamente impossível para você. Mas não deixe para fazer isso no final do dia, quando você já está cansado, você já está esgotado. A tendência é que você abra sua Bíblia, deite na sua cama e durma. Não consiga nem orar e nem ler a palavra de Deus. Então, é um desafio, né, que fica para você, fica para mim também, né, a passarmos a acordar um pouco mais cedo, né? Se precisamos sair de casa às 7, né, precisamos estar pronto para sair de casa às 7, acorda meia hora antes, para que consiga organizar o seu dia e colocar ali um tempo de oração, um tempo de palavra de Deus. Tenho falado também que essas necessidades das disciplinas espirituais na nossa vida, ela precisa nos chamar a atenção e serem de fato necessidades para nós, como nós temos as necessidades fisiológicas. Precisamos ir ao banheiro, precisamos escovar o dente, precisamos fazer uma série de coisas antes de sair de casa, que assim seja também com relação às nossas disciplinas espirituais. Estar junto, congregando,
né, estar participando de uma comunidade cristã, isso nos fortalece, nos enriquece com as experiências dos outros irmãos, né, tomando ali conhecimento das coisas que precisam ser feitas para que a gente consiga colocar isso em prática. Sejamos pessoas de fato mais metódicas, mais organizadas, mais planejadas, para que assim consigamos de fato remir o tempo, né, sabendo principalmente que os dias são maus, nós não podemos ficar aí como outros, né, como o apóstolo Paulo vai falar também, esmurrando o vento, mas lutando com objetivos, combatendo esse bom combate e guardando, né, essa nossa carreira cristã que está proposta para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude de fato a sermos pessoas que tenham planejamentos, tenham práticas, sejam mais organizados e tenhamos ideais de fé cristã, queiramos crescer na presença de Deus a cada dia mais e mais. Deus nos abençoe.